Saúdo a todos com a paz do Senhor. Sem perca de tempo, o Evangelho segundo Marcos escreveu, capítulo de número 1. Quero externar minha gratidão a Deus por essa oportunidade de estar essa noite, mais uma noite, congregando e cultuando esse Deus que é digno de toda a glória, de todo louvor. Grato pela vida do pastor, por essa honrosa oportunidade. Que Deus continue abençoando. Evangelho segundo Marcos escreveu, capítulo de número 1. Eu quero ler um verso como base. Vai ser uma palavra breve, objetiva, que precisamos também orar, baseado no que vai ser pregado aqui nessa noite. Verso 33, creio que deu tempo para todos encontrar. Diz assim: e toda a cidade se ajuntou à porta. Só até aqui. Graças a Deus por essa palavra. E toda a cidade se ajuntou mais uma vez, toda a cidade. Toda. A cidade de Cafarnaum aqui, dentro desse contexto. Agora, pensa comigo. Toda cidade de Mauá, aqui na porta da igreja. Tenta imaginar a muvuca, né? A quantidade de pessoas nessa rua aqui, diante dessa porta. Eu quero nessa noite, de uma maneira muito simples e clara e objetiva, pregar sobre diante da porta, baseado dentro desse texto aqui. Mas para eu chegar nesse versículo, eu quero voltar um pouco dentro do contexto. Jesus, ele vai para Cafarnaum. Ele vai escolhendo os seus discípulos, selecionando os seus discípulos, e ele chega em Cafarnaum. Quando ele chega em Cafarnaum, Jesus sempre, isso dentro do contexto dos evangelhos, Jesus sempre entrava nas sinagogas, um lugar oportuno para pregar, para ministrar, para proclamar, para falar da lei. Ele sempre entrava nas sinagogas para ensinar. Esse era o objetivo de Jesus: entrar na sinagoga para ensinar. Quando Jesus entra nesta sinagoga, dentro desse contexto, e começa a ensinar a respeito do reino de Deus, da palavra de Deus, a Bíblia diz que as pessoas ficaram maravilhadas com a sua doutrina, com a autoridade que ele falava. Ficaram maravilhados. Observaram que ele não falava igual os fariseus. Era diferenciado. Tinha autoridade. Tinha uma doutrina, um ensinamento diferenciado. Porque o que Jesus falava não vinha de filosofia humana. O que Jesus falava foi aquilo que ele aprendeu do Pai. Tudo que ele ouviu do Pai, ele veio trazer para essa terra. Por isso que era diferenciado, uma das razões. Perceberam a doutrina dele e a autoridade que ele falava e observaram que era diferente dos fariseus, dos mestres da lei. E eu vou abrir um parênteses aqui. Nós estamos precisando nos nossos púlpitos pessoas que falem com autoridade. E falar com autoridade não consiste em falar alto ou falar baixo, se pula ou se não pula.
Não consiste nisso. Falar com autoridade é muito mais do que isso, de falar baixo ou falar alto, de gritar ou não gritar. É muito, está longe. A palavra autoridade dentro desse texto aqui vem de um termo grego chamado exousia, que significa habilidade, capacidade, força, poder. Foi isso que eles enxergaram em Jesus. Poder, força, uma habilidade diferente, uma capacidade diferente. Mas por que Jesus tinha essa habilidade, como homem, essa capacidade, esse poder, para falar daquela maneira, de trazer um ensinamento diferente? Porque a Bíblia diz em Atos capítulo 10, versículo 38, que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando os de espírito oprimido pelo diabo, porque Deus era com ele. Se Deus é conosco, nós temos autoridade, nós temos capacidade, nós temos habilidade para falar, para ensinar. Se Deus ungiu, você tem. É o que precisamos nos nossos dias, de tantas verdades. Eu vou abrindo parênteses, eu volto a frisar, de pessoas que falem desta forma, que preguem e ensinem desta maneira, com autoridade, porque Deus é com ele e é com ela. Não dá para subir no púlpito, irmão. Ai, irmãos, olha, sabe, olha, é dura essa mensagem. Cale-se, você não tem autoridade para falar. Senta, meu irmão. Deus ungiu, Deus lhe separou, então fala na capacidade que Ele lhe deu. Prega na autoridade que Ele deu. Não seja igual aos fariseus. Sobe no púlpito e pregue esta palavra com autoridade, porque Deus é com você. Onde você estiver, na faculdade, no trabalho, onde você mora, você tem autoridade, porque Deus é contigo. Era isso que fazia diferença na vida de Jesus. Eles perceberam que Jesus é um pregador diferenciado. E vai descer, vamos resumir. E vai descendo o texto. Quando Jesus ensina, se manifesta um demônio dentro da sinagoga. Ele repreende aquele demônio. E ele começa a gritar e falar: vieste dos perturbados do templo, bem sabemos que tu és o santo de Deus. E Jesus manda ele se calar. Aqui já é outra pregação, mas vamos dar sequência no texto. Manda ele se calar e expulsa. Ele sai gritando, convulsionando ali, e sai gritando. E o povo disse: que doutrina é essa? Mais uma vez, que doutrina é essa? Com que autoridade é essa que ele fala que até os demônios lhe obedecem? Deus é com você. Jesus é contigo. É nessa autoridade que a igreja deve andar e viver. Porque quando Jesus foi tentado no deserto, em Lucas capítulo 4, versículo 14, quando ele voltou para Nazaré da Galileia, o texto diz que ele voltou e andava no poder do Espírito Santo. É isso que precisamos. Autoridade. Essa capacidade. Essa habilidade que é Deus que dá. Quando Jesus expulsa o demônio, no final do culto da sinagoga, você pode ler o contexto na sua casa com calma. Quando Jesus expulsa, ele sai da sinagoga rapidamente, na altura do versículo 28 ao 29 de Marcos, e vai para a casa de Simão, Pedro e André, seus irmãos. Vai para casa. O interessante aqui, que Jesus, por que Jesus foi para a casa de Pedro, da sogra de Pedro? Porque ele não sabia que a sogra de Pedro estava enferma. Ele não sabia que ela estava com febre. Na época de Jesus, os cultos da sinagoga, quando terminava o culto da sinagoga, no período da manhã, a principal refeição dos judeus era tradição isso. Era tradição.
terminava o culto da sinagoga, rapidamente iam para os seus lares e iam almoçar. Eu vou mostrar no texto que ele foi almoçar. Rapidamente eles iam para as suas casas para almoçar, no final do culto da sinagoga. Quando Jesus sai e vai para a casa da sogra de Pedro, quando ele chega na casa da sogra de Pedro, disseram para Jesus: Senhor, a sogra de Pedro está enferma, está acamada, está com febre, ela está doente, Senhor. Jesus foi até aquela mulher, repreendeu a febre, e levantou ela, e ela passou a servi-los. Você viu o que, irmão? O almoço. Aí começa a servir o banquete, o almoço. Vieram do culto, estavam com fome, tinha que comer. Eu chego já no texto e finalizo a mensagem. Tem que entender essa trajetória para chegar nesse texto aqui dentro da porta. Quando chegaram, na hora do almoço, deixa eu abrir um parênteses, uma conjectura sem ferir o texto. Já pensou? Com fome, depois do culto, e crente come, né? Crente come. Porque quando eu vim participar aqui do banquete dos diáconos, eu dei uma saidinha, pastor. Eu vi a fila que estava grande, eu dei uma saidinha, fiquei 30 minutos. Quando eu voltei, eu já tinha tirado as mesas. Joabe, se ele estiver aqui, sabe, com misericórdia, mandou um prato para mim. Está vendo que é ligeiro? Aí quando Jesus chegou na casa da sogra de Pedro, ela estava acamada e o almoço não estava pronto, não. O almoço não estava pronto. Aí disse: Jesus, o negócio está estreito. O que aconteceu? A sogra de Pedro está doente, ela não preparou o almoço. Como é que vai servir a gente? Ele chega até ela e cura. Tem muita gente que está na igreja que não consegue servir porque está doente, está com febre. Nessa noite ele está aqui para curar você e você vai passar a servir. Estou sentindo Jesus aqui na casa. Aleluia. Tem muita gente que não consegue servir na igreja porque está com febre. Você está entendendo o que Deus está falando? Ela só serviu depois que a febre foi embora. Você será útil, vai realizar alguma coisa quando a febre sair. E o Jesus que expulsa a febre está aqui nessa noite. Ele não sabia que a sogra de Pedro estava enferma. Disseram para ele, ele foi lá, curou. Quando curou a mulher, fez o quê? Vamos servir. Preparou o almoço, todo mundo comeram. Vamos dar mais um fundamento, que era a hora do almoço. Quando prepararam o almoço, comeram. O texto diz que os discípulos na casa, todo mundo participou do almoço. Aí os judeus trouxeram os seus enfermos no pôr do sol. Está vendo? Passaram a tarde, almoçaram, esperou a tarde passar para chegar o domingo, porque era o sábado. Era no sábado. E segundo a lei, segundo o profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 21 e 22, diz: vocês não podem levar carga nenhuma nesse dia. Por isso que não levaram os enfermos para a casa de Pedro, da sogra de Pedro, porque era sábado e ainda não era às 18 horas. E no pôr do sol da tarde, a partir das 18, levaram os enfermos até Jesus diante da porta. Eu estou sintetizando para ganhar tempo. O tempo é curto. Levaram os enfermos, está no texto. Olha aqui no versículo 32. E tendo chegado a tarde, o domingo, que estava no sábado, foi o que eles fizeram? Tendo chegado à tarde, quando já estava pondo o sol, trouxeram todos, essa palavra, todos, curioso isso aqui, né? Todos os seus enfermos e endemoniados. Não ficou ninguém de fora. Que estava doente, endemoniado. E quando ele fala de toda sorte de doenças, que você vai ler no contexto aqui, no 34 diz: e curou muitos que se achavam enfermos, muitos endemoniados, porém não deixava falar. Mas era o quê? Diversas enfermidades. Olha, todo tipo de doença. Doenças consideradas normais, doenças com patologias orgânicas, pessoas com transtornos psicossomáticos, e foi trazendo toda sorte de doença, e levaram para onde, meu irmão? Para a porta. É aqui que eu começo a pregar e termino, não vou cansar você, é rapidão, vou pregar agora. Chegaram e pararam diante da porta, a porta física e espiritual. Pararam na porta da casa da sogra de Pedro, com todos os seus endemoniados, com todos os seus problemas, enfermidades,
Se você veio nesta noite e trouxe tudo para apresentar diante da porta, nesta noite pode ser uma noite de resposta. Nossa, Jesus. Pode ser. Se você trouxe para a porta, você trouxe para o lugar certo. Colocaram diante da porta no pôr do sol, porque judeu é negócio de tradição, né? A tradiçãozinha, o costume, o padrão, aquela coisa cheia de regra. Você vai ver o que é que Jesus faz com relação a regras. E chegou, colocaram os enfermos diante da porta. Primeiro, eu vou fazer 3 considerações rápidas, e tantas verdades que há no texto. Eu vou destacar 3 aqui. 3 considerações importantes quando chegamos diante da porta. Primeira, quando chegamos diante da porta, encontramos libertação e cura. Há muitas verdades, deixa eu destacar 3 aqui. A primeira é essa: quando estamos diante da porta, encontraremos cura e libertação. Quando colocaram seus enfermos, o que é que diz o versículo 34? O texto diz que Jesus curou todos os seus enfermos e expulsou os demônios. Que autoridade, hein? Quando ele curou todos os seus enfermos e expulsou os demônios, acabou toda aquela opressão, toda aquela angústia, toda aquela aflição. Ele trouxe cura. Então, quando estamos diante da porta, encontraremos cura e libertação. Nessa noite, pelo poder desta palavra, será uma noite de cura aqui, de libertação aqui, porque quem faz é Ele. Se tem gente aqui diante da porta, tem cura aqui hoje, tem libertação aqui hoje, porque eu estou pregando debaixo do poder do Espírito Santo. O rabacalamanarás, por esta palavra. Diante da porta vamos encontrar cura e libertação. A Bíblia diz em 1 João capítulo 3, versículo 8, o texto diz assim: aquele que vive pecando é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio, mas para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E o Filho de Deus está aqui nesta noite para desfazer as obras do diabo. Ele é o mesmo. Pai, Ele é o mesmo. Você está entendendo o que Deus está falando? É simples. É diante da porta. Ele está aqui para desfazer. Ele desfez todas as obras do diabo naquele dia, no pôr do sol, naquele domingo. Ele fez um estrago no ninho do diabo. É assim que Jesus faz. Vou dar mais um exemplo para terminar rapidamente. Vou dar mais um exemplo. Jesus gostava de uma sinagoga, meu irmão. Gostava. Lucas capítulo 13, versículo 10 até o 17. Jesus chega em uma das sinagogas e começa a ensinar. Jesus gosta de estar aqui nessa casa, viu? Pode ter certeza. Quando a igreja está, o seu povo está, ele está aqui. E ele está aqui para ensinar, para realizar, para curar e para libertar. Quando ele entrou na sinagoga mais uma vez para ensinar, tinha uma mulher, escute isso aqui, enferma há 18 anos, oprimida por Satanás, e o texto diz que ela andava assim, ó, encurvada, há 18 anos, e o culto está acontecendo dentro da sinagoga. Jesus tem a oportunidade de falar, não dá para entrar em pormenores aqui, então ele tem a oportunidade de falar, porque é uma razão porque ele falava. Então ele vai falando, ele vai pregando, de repente ele olha para aquela mulher e disse: mulher, peraí, ela estava no culto, ela não pediu nada, mas estava participando do culto da sinagoga, e Jesus estava no culto. Ele olhou para ela encurvada e disse: mulher, seja livre deste mal. Tem gente aqui nesta noite que Jesus está dizendo para você: seja livre deste mal. Pelo poder da palavra, irmãos. Aquela mulher simplesmente estava na sinagoga, participando do culto, ouvindo a pregação, e de repente Jesus olhou para ela. Se Jesus olhar para você aqui hoje, tem cura, tem libertação. Ele simplesmente olhou e resolveu curá-la. Seja
livre deste mal. E quando tocou naquela mulher, ela fez assim, ó. Tem gente que está encurvado dentro da sinagoga e Jesus vai erguê-la, vai curar, vai levantar a sua cabeça. Você não vai andar com a cabeça baixa, não. Jesus vai colocar você ereto, reto, com a cabeça erguida. Deixa eu lhe contar uma coisa que eu soube depois que eu tinha 20 anos. Minha mãe chegou para mim e falou assim: olha, Will, você quando nasceu tinha uma doença. Qual doença, mãe? O médico falou que você nunca ia levantar a sua cabeça. Uma doença no pescoço, que eu só andava, minha mãe falava, e o médico disse: seu filho nunca vai levantar a cabeça. E eu estou com a cabeça erguida aqui hoje. Porque Ele cura, porque Ele liberta, porque Ele está aqui, pois Ele é a porta. Meu Deus, Jesus está falando com vida aqui. Ele está curando você. Vai ter cura aqui. Eu vou ouvir, essa semana vai ter testemunho. Hoje vai ter testemunho, porque Ele cura. Oh Jesus, oh Jesus. Ele está falando. Curou. Quando curou aquela mulher, vamos concluir esse tópico aqui rapidamente. Quando curou aquela mulher, o mestre da sinagoga, o sacerdote lá se levantou e disse assim, não falou nem com Jesus, presta atenção, pode ler o texto com calma, é só 7 versículos. Olhou para ele, para o povo e disse: vocês têm 6 dias na semana e vêm aqui no sábado para curar seus enfermos? E Jesus só ouvindo a conversa, porque Jesus gosta desses tradicionais, tá? Desses cheio de postura, cheio de regrinha. Ele gosta de ficar só observando ele falar. Vocês têm a semana inteira e vêm no sábado trazer seus enfermos aqui para ser curado. Jesus entrou na conversa e disse assim: hipócritas! É assim, meu irmão, quem tem autoridade fala assim. Não fica com sabe, irmão, Jesus está falando, mas está doendo, né? Mas me perdoe, cala a sua boca e desce do púlpito, você não tem autoridade para falar. Com Jesus é assim, ele não foi ignorante, ele chegou na cara dos fariseus e disse: hipócritas! Vou numa linguagem nossa aqui, no nosso contexto. Vocês pegam seus bois, seus jumentos lá no curral, desamarra eles e levam para beber água, e dá água para eles. E por que esta mulher não poderia ser restaurada devido a ser oprimida por Satanás há 18 anos? Fez uma pergunta, sabe o que a Bíblia diz? Versículo 17 de Lucas 13, que eles ficaram envergonhados, e o povo se alegrava e se maravilhava com os feitos que Jesus fazia. O Deus que quebra a regra, que quebra a tradição, que quebra protocolo, está aqui. Sabe por quê? Porque Jesus é o Senhor do sábado, é o Senhor do domingo, é o Senhor da segunda, é o Senhor da terça, é o Senhor da quarta, da quinta, da sexta. Se Ele quiser curar, que Ele cura. Se Ele quiser libertar, liberta. Se Ele quiser batizar com o Espírito Santo, Ele batiza. Não importa se é domingo, se é terça, Ele é o Senhor. Está entendendo o que Jesus está falando? Quando estamos diante da porta, Jesus já foi embora. Já foi embora. Vamos terminar. As horas foi. Segunda consideração importante, só para finalizar, vou destacar. A segunda é que quando estamos diante da porta, encontramos um caminho apertado. A multidão estava lá. Tenta imaginar aquele monte de pessoas e você ter acesso até chegar a Jesus. É um empurra, gente com mau cheiro devido ao estado já terminal da sua doença, aquela coisa toda, um apertado, mas o céu é assim. Para entrar no céu até Jesus tem que ser no aperto. Mateus capítulo 7, versículo 13. Apertada é a porta, estreita é a porta, apertado é o caminho. Então não entra no céu, mano, pela porta larga, nem pelo caminho espaçoso. É pela vida de renúncia. Quando estamos diante da porta, encontramos isso aqui, um caminho apertado. Mateus capítulo 16, versículo 24, o texto diz assim, olha:
Disse Jesus: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. É assim quando estamos diante da porta. Mateus capítulo 19, versículo 21 a seguir, quando aquele jovem rico ouviu de Jesus, falou que guardava os mandamentos, Jesus disse assim para ele: então você pegue tudo que você tem, venda e venha me seguir. Ele ficou triste, cabisbaixo e saiu. E Jesus olhou para os seus discípulos no versículo 23 de Mateus 19 e disse: por isso que eu digo a vocês, como é difícil o rico entrar no reino dos céus. Mas quando ele disse isso, ele falou assim: como é difícil, ou é impossível, aquele que ama as coisas desta vida entrar no reino dos céus. Se você ama as coisas desta vida acima desta porta, nunca vai entrar no reino dos céus. Terceiro, tive que resumir. Terceira consideração importante quando estamos diante da porta é que encontraremos pastagem. Tem coisa apertada lá, mas também tem pastagem quando você entra nessa porta. João capítulo 10, versículo 9, o que é que o texto diz? Eu sou a porta, e aquele que entrar por esta porta, entrará, sairá e encontrará pastagem. Jesus tem pastagem. E o que é pastagem, irmão Will? Eu fui procurar saber pastagem na língua que Jesus falava aramaico. E aramaico, a pastagem significa aquele que tem proteção, segurança, permanecer em segurança. Quem está com Jesus permanece em segurança. A igreja de pé, por favor.